Então vamos lá, mais um exercício sobre a primeira lei de Ohm. Fazendo variar gradativamente e uniformemente a diferença de potencial aplicada aos terminais de um resistor, foram anotados simultaneamente os valores da tensão elétrica e da correspondente corrente elétrica gerada no resistor. Os resultados deste monitoramento permitiram a construção dos gráficos que se seguem na figura 2. Então, olha só, o que nós temos aqui? Nós temos um resistor, olha aqui o desenho do resistor, entre os terminais do resistor, ó, A e B, foi o quê? Aplicada várias tensões elétricas por meio de um gerador. Então esse gerador aqui vai gerar diferentes tensões, é um gerador de tensão variável. Então com o passar do tempo, a tensão gerada entre A e B pelo gerador aumenta. Então no instante de 10 segundos, qual era a tensão? Meio volt. No instante 20 segundos, qual era a tensão? 1 volt. No instante 30 segundos, qual era a tensão? 1,5 volt. Então você vê que, com o passar do tempo, a tensão nos terminais do gerador está aumentando. Então, se a resistência do gerador é constante e eu estou aumentando a tensão, isso significa que com o tempo também, com a variação do tempo, a corrente elétrica que vai percorrer o resistor aqui vai aumentar, não é isso? Ó, primeira lei de Ohm, U R vezes I. Se você passar o I para cá, fica U sobre I é igual a R. Então, olha só, se a resistência aqui é constante, não muda, se eu aumentar a tensão, a corrente elétrica também vai aumentar. Está ocorrendo aqui, não é isso? Qual que é a tensão no instante 10? Meio. Qual é a corrente? 1. No instante 20, qual é a tensão? 1. Qual é a corrente? 2. E assim por diante. Ok? Entenderam aí a construção dos gráficos? Com os dados obtidos, um novo gráfico foi construído com a mesma variação temporal. Ou seja, nessa mesma variação de tempo foi construído um terceiro gráfico. Neste gráfico, os valores representados pelo eixo vertical correspondiam aos resultados dos produtos de cada valor de corrente e tensão, lidos simultaneamente nos aparelhos do experimento. Então, olha só, vamos entender isso aqui. Com esses dados do gráfico, o que foi feito? Foi feito um novo gráfico aqui, ó, um novo gráfico foi feito aqui. Vamos desenhar um gráfico aqui, um novo gráfico. Aqui está o eixo vertical, não é isso? O eixo vertical. Aqui o eixo horizontal. O que está dizendo aqui, ó? No eixo vertical foi colocado o quê? Os valores representados pelo eixo vertical correspondiam aos resultados dos produtos de cada valor de corrente e tensão. Então, olha só, no instante 10, aqui, ó, no instante 10, no instante 20, no instante 30, no instante 30. No instante 10, o valor que vai estar aqui na vertical corresponde ao produto da tensão no instante 10 vezes a corrente no instante 10. Quanto que é? Meio vezes 1. É meio, né? Então você vai ter aqui meio. Aí vamos lá. No instante 20, qual é a tensão? 1 volt. Qual é a corrente elétrica no instante 20? A corrente elétrica é 2. Então, 1 vezes 2 vai dar 2. E assim por diante, ok? Aí você vai construir um novo gráfico. Aí você vai ligar os pontos aqui, não é isso? E você vai ter um novo gráfico. Aqui o gráfico aqui, ó. Esse o que é? No eixo vertical, então, tá o quê? U vezes I, né? Então aqui que representa U vezes I. E aqui o tempo. Entenderam o enunciado do problema?
Agora, essa letra A. Pergunta na letra A. Letra A. Pôde-se constatar, para os intervalos de tempos considerados no experimento, o resistor teve um comportamento ômico. Então, ele diz que, nesse experimento aí, o resistor teve um comportamento ômico. Então, é um resistor ômico. Justifique esta conclusão e determine o valor da resistência elétrica em ohms no resistor, não no fio, né? No resistor estudado, ok? O que é então um resistor ômico? Resistor ômico é aquele resistor onde a razão entre as diferentes tensões e as correntes geradas tem que ser constante, não é isso? É ou não é? Então, olha aqui, ó. Tem que ser constante. A razão entre as tensões e correntes tem que ser constante. Vamos ver aqui, ó. No instante 10, qual era a tensão? Meio. No instante 10, a tensão era meio. E qual era a corrente no instante 10? 1. Meio dividido por 1 dá meio, né? Agora vamos ver aqui no instante 20. No instante 20, qual era a tensão? 1. A tensão era 1. E qual era a corrente no instante 20? A corrente era 2 amperes. Continua meio, né? Meio dividido por 1 é meio. 1 dividido por 2 é meio. E no instante 30, qual era a tensão? A tensão era 1,5. 1,5. E qual era a corrente no instante 30? 3. 1,5 dividido por meio. Então, conclusão, esse resistor é ômico, por quê? Manteve-se constante a razão entre as DDPs e as correntes geradas, ó. Ok? Entendeu? Porque ele é ômico, essa é a justificativa. Agora ele pede para calcular o quê? O valor da resistência elétrica deste resistor ômico. Então você sabe que, pela primeira lei, U é R vezes I, não é isso? Então R é U sobre I. Como eu sei que ele é ômico, basta pegar em qualquer intervalo aqui, ó, o valor de U e I. Então vamos lá. Então R é igual. Vamos pegar aqui no instante 10 segundos. Podia pegar no instante 20, no instante 30. Então se eu pegar no instante 10, quanto é que vale a tensão? Meio. Meio dividido pela corrente no instante 10 é 1. Então, a resistência dele é 0,5 ohms. Já tinha calculado aqui já, não é isso? Então, esse é o valor da resistência elétrica, meio ohm. Ok? Vamos agora à letra B desse pedido aí. Então, na letra B, o pedido é o seguinte: no terceiro gráfico, qual é a grandeza física que está representada no eixo vertical? Então, o nosso terceiro gráfico, ele quer saber o quê? A grandeza que foi representada no eixo vertical. Então, ele quer saber a grandeza representada no eixo vertical. Olha só, na letra A, a gente já tinha visto já, né? No eixo vertical, é o produto de U vezes I. O que é U vezes I? É potência, né? Potência. Então, no eixo vertical está representada a grandeza potência elétrica deste resistor. Ok? Então, respondido já uma pergunta. Para o intervalo de tempo do experimento, qual o significado físico que deve ser atribuído à área abaixo da curva obtida nesse terceiro gráfico aqui, ó. Então, neste terceiro gráfico, olha aqui, ó, neste terceiro gráfico, vocês já sabem que no eixo vertical foi a potência. Agora, esta área aqui, ó, esta área aqui, o que representa? Então, o que representa esta área aqui debaixo desse terceiro gráfico da potência em função do tempo? Vamos ver? Olha só. Quando você calcular isso aqui, está multiplicando o que? Potência por tempo, ok? Então, a potência, o que é?
potência é U vezes I. O tempo é segundo, não é isso? U não é tensão, DDP, não é expressa em volts, então é volts vezes a corrente. O que é corrente? Não é carga elétrica por tempo, carga elétrica por tempo, qual a unidade de carga? Coulomb. E de tempo? Segundo, vezes segundo. Corta segundo com segundo, o que sobrou aqui? Sobrou volts vezes Coulomb. O que é volts vezes Coulomb? Volts vezes Coulomb. Olha só. Trabalho. Trabalho era o quê? Trabalho era igual a carga vezes DDP, não é isso? A carga não é dada em Coulomb, a DDP não é em volt. Então, Coulomb vezes volt, o que é? Trabalho, energia, né? Trabalho é energia, joule, né? Isso aqui é joule. Então, isso aqui é joule. Então, esta área aqui representa a energia que foi consumida neste intervalo de tempo aí de 30 segundos. Ok? Até a próxima.